Direito Civil, mais uma aula linda, maravilhosa, da melhor matéria do mundo. Hoje a gente vai falar de direitos reais, a gente vai falar de um direito real extremamente importante, penhor. Para você não esquecer, meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive. Vamos começar? Penhor. O penhor é um direito real de garantia. Assim como todo e qualquer direito real de garantia, nós temos um conceito que é para que serve o direito real de garantia? Na verdade, ele serve simplesmente para garantir uma obrigação previamente contraída por um devedor. Tem uma obrigação principal, ela deve ser paga, ela deve ser adimplida de alguma forma. Se não for adimplida, existe a possibilidade daquele direito real de garantia vir para que o credor se sinta mais seguro que vai ter o recebimento daquela obrigação, daquela dívida, seja como for. O penhor, ele tem características bem interessantes. No penhor, a gente tem a entrega do bem. A entrega do bem do devedor para o credor. O credor vai ficar com aquele bem como garantia, vai ter a posse direta daquele bem até que haja o pagamento, até que haja o adimplemento total da obrigação contraída pelo nosso devedor. Quando estamos frente a penhor, a gente está falando que a garantia é um bem móvel fungível. Ok? Tranquilo até aqui? Bora! Artigo 1431 do nosso Código Civil, maravilhoso, traz pra gente a questão da constituição do penhor. Aqui, no 1431, você consegue até tirar um conceito e os elementos, os requisitos que fazem do penhor o direito real de garantia, que é... Falamos que o direito real de garantia, o penhor, ele tem que ter a entrega da coisa do devedor para o credor, para que o credor tenha a posse direta da coisa e fique garantindo a dívida. Se o devedor não paga, o credor já tem a posse. Vocês sabem um exemplo básico que a gente tem de penhor? É quando a gente penhora joias, por exemplo, está precisando de dinheiro. Você tem um anel ali que a sua avó te deu há muito tempo atrás, quando você fez 15 anos, quando você passou na ordem, quando você se formou, e você pega aquele anel, leva para o seu credor, ele vai lhe emprestar dinheiro e ele vai ficar com o teu anel. Enquanto você não terminar de pagá-lo, ele não lhe devolve o anel. Esse é o direito real de garantia, chamado de penhor. Ou seja, existe a obrigatoriedade, a princípio, como regra geral, de ter a tradição, a entrega do bem do devedor para o credor. Porém, toda a regra no nosso direito, a gente sabe que tem exceções. Parágrafo único do artigo 1431 fala o seguinte: no penhor rural, industrial, mercantil e o de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Nesses tipos de penhor, que são chamados de penhor especial, mas ainda vamos vê-los mais para o finalzinho da aula, nesse tipo de penhor não existe a tradição. O bem continua na posse do devedor e ele, como ali depositário, fiel que é, ele tem que manter, tem que garantir que aquele bem esteja em condições para uso, porque não há tradição. Regra geral, o penhor tem tradição, que é chamado o penhor comum, é o penhor com tradição, ok? Aí nós temos as exceções previstas no parágrafo único do artigo 1431. Quais objetos são passíveis de penhora? Qualquer objeto móvel que seja materialmente possível, certo? Tem que ser um bem que esteja no comércio, alienável e assim por diante. Características do penhor. Primeira, indivisibilidade. A indivisibilidade, ela significa o seguinte: por mais que o credor efetue o pagamento parcial daquela dívida, de uma parte da dívida, o penhor não sai do bem. O direito real de garantia não desgruda daquele bem até que haja o pagamento integral da dívida, até que haja o cumprimento integral daquela obrigação. Então vejam, se recai uma penhora num carro, se eu pagar 50% da dívida, adianta eu falo, não, agora meu bem está liberado, pelo menos 50%, a partezinha da frente do carro está liberada? Na verdade, não. Por isso que existe essa característica de indivisibilidade da penhora. Enquanto não tiver o pagamento integral, não existe a baixa, não existe a extinção da penhora.
Segunda característica, pacto comissório. O que é o pacto comissório? É um acordo entre as partes, credor e devedor, que diz que o devedor diz, pode ficar com o meu bem como forma de pagamento. Só existe a possibilidade do credor pegar o bem do devedor quando houver um inadimplemento, ou seja, quando o devedor começar a entrar em atraso. Atrasou a dívida, entrou em mora, está em mora com o credor, aí sim o credor pode pegar aquele bem para garantir a sua dívida. Lembrem sempre que os direitos reais de garantia, eles têm uma formulazinha geral, algumas características que abrangem todos os direitos reais de garantia, quais sejam hipoteca, penhor e anticrese. Uma dessas características é a questão do vencimento antecipado. Quando o devedor atrasa uma prestação, existe a possibilidade do vencimento antecipado, ou seja, o credor tem o direito de cobrar todas as parcelas vencidas e vincendas numa mesma oportunidade. Isso é o vencimento antecipado, ok? Então, enquanto não tiver o vencimento, seja ele antecipado ou apenas de uma parcela, não existe a possibilidade do credor ficar com o bem como forma de pagamento total da dívida. Tem que existir a mora, tem que existir o atraso. Outra característica do penhor é a prelação. A prelação nada mais é do que como se fosse um direito de preferência daquele direito real. O direito real de penhora, ele fica acima, ele fica antes, ele deve ser pago antes do que outras dívidas. A penhora, ela fica à frente de qualquer tipo de dívida contraído por contrato, sem ter algum direito real ali previsto, ou seja, fica à frente a qualquer direito obrigacional. Requisitos da penhora. Da mesma forma, quando estudamos a hipoteca, o penhor também tem os mesmos tipos de requisito, os formais, subjetivos e objetivos. Começando pelos subjetivos, o penhor, ele tem o penhor como negócio jurídico tem que seguir o artigo 104 do Código Civil, ou seja, todos os requisitos de validade e eficácia do negócio jurídico têm que estar presentes no negócio jurídico que estabelece a penhora. Os requisitos objetivos, a gente sabe que recaem, são aqueles requisitos que falam sobre o objeto. Qual objeto pode ser penhorado? Qual objeto pode ser dado em garantia? Qualquer bem móvel que esteja no comércio, que seja alienável. Por fim, voltando lá para o comecinho do slide, os requisitos formais estão previstos no artigo 1424, quando ainda estamos na partezinha do Código Civil que fala sobre as regras gerais de todo e qualquer direito real de garantia, ou seja, tem que ter o valor do crédito, o prazo fixado, qual bem que vai ser dado em garantia e assim por diante. Quais são as espécies de penhor que nós temos? Nós temos o penhor convencional e o penhor legal. O penhor convencional é aquele que existe vontade entre as partes, acordam-se credor e devedor para que exista um bem em garantia. O penhor convencional, ele pode ser comum ou especial. Vocês lembram quando a gente leu o artigo 1431, que eu falei que o penhor convencional comum é aquele onde há a tradição, é aquele penhor mais normal que está previsto no caput do artigo 1431. É aquele penhor onde o devedor entrega o bem ao credor através da tradição, para que o credor, agora tendo a posse direta, cuide daquele bem. Se não houver o pagamento pelo devedor, o credor já está com o bem na mão e ele pode aliená-lo, vendê-lo para ter a sua dívida extinta, né? Sua dívida extinta não, para ter seu crédito extinto, ou seja, através do pagamento. Já por sua vez, o penhor convencional especial são aqueles que estão previstos no parágrafo único do 1431. Temos ali exemplos, penhor rural, em relação a automóveis, mercantil. Esse penhor especial não existe a tradição, é exceção do penhor comum, ou seja, o bem não é transferido, a posse direta do bem não é transferido do devedor para o credor, a posse do bem, aquele dado em garantia, ainda fica com o devedor. O
O penhor legal também existe, está previsto no nosso Código Civil, no artigo 1467. E eles falam o seguinte, o caput: são credores pignoratícios independentemente de convenção. Ou seja, vai recair a penhora independentemente de vontade das partes. Tem dois incisos ali. Dê uma olhadinha, regra geral, só saber a letra da lei. Falei para vocês já sobre o penhor comum, que tem a tradição, e o especial não tem. Vamos falar um pouquinho sobre o penhor, as formas de penhor especial. Aqui a gente tem o penhor rural, que podem recair em bens móveis ou imóveis. Tem prazo máximo, tem prazo limite de 2 anos e pode ser feito através de instrumento particular. Ou seja, não existe obrigatoriedade de lei de ser feito através de escritura pública. O objetivo do penhor rural é conseguir fomentar a agricultura, pecuária e assim por diante. Conseguir injetar dinheiro, e você dá em garantia no penhor rural, normalmente, se você é um agricultor e você planta café, a garantia para o pagamento da sua dívida são as sacas que vão ser colhidas. Assim funciona o fomento da nossa agricultura e pecuária dentro aqui do nosso país. Por outro lado, o penhor industrial e mercantil tem o mesmo raciocínio do penhor rural, só que tem por objetivo fomentar as indústrias. Aqui, previsto no artigo 1447, o penhor industrial diz que os aparelhos, os materiais, os maquinários utilizados por empresas podem sim ser objeto de penhor para quê? Conseguir injetar dinheiro nessa empresa e conseguir crescer. Mesmo raciocínio que a gente estava tendo em relação ao penhor rural. Ainda temos o penhor de direitos e títulos de créditos, previsto no 1452. Olha que interessante. Lê comigo aí no Código Civil. Constituir-se o penhor do direito mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. Existe a obrigatoriedade pela lei, uma formalidade, para que exista a eficácia desse direito real de garantia do penhor de títulos e documentos, que tem que ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos. Por fim, falando ainda do penhor, mas agora extinguindo, a gente sabe como funciona o penhor, a gente sabe as formas de penhor que existem, os modos de penhor, que agora a gente vai falar sobre a sua extinção. Quando que existe a baixa da penhora? Quando que a penhora deixa de existir? Através, primeiramente, da forma normal, natural, ou seja, o pagamento da dívida. Quando eu pago a dívida, quando eu compro a minha obrigação, previsto no negócio jurídico principal, é claro que a garantia, como negócio jurídico acessório que é, também se extingue. Mas ainda, o legislador trouxe para a gente algumas hipóteses de extinção previstas no artigo 1436. Extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação, que é a forma normal. Perecendo a coisa não mais existe, extingue o penhor. Renunciando o credor o seu crédito, que acontece muito facilmente, confundindo-se na mesma pessoa a qualidade de credor e devedor. Quando tem a confusão entre credor e devedor, também existe a extinção. Tudo ali previsto no artigo 1436, facinho de vocês acharem, fácil entendimento, ok? Em relação ao penhor, essa foi a primeira parte da aula. Vamos falar sobre o nosso último direito real de garantia, a anticrese. A anticrese, ela não é muito utilizada no nosso cotidiano, mas também, como tem previsão legal, a gente tem que saber como funciona. A anticrese é um direito real de garantia onde o credor tem o direito de usar e fruir os frutos de certo bem. Coloquei para vocês aqui um conceito. O credor assume a posse do bem a fim de usufruir dos seus frutos, abatendo da dívida ou dos juros existentes a obrigação principal contraída pelo devedor. Então, olha só, tem um credor e um devedor. O devedor deve para o credor por alguma obrigação principal contraída. Como garantia, o devedor transfere ao credor o direito de usar e fruir
de algum bem, pode ser de um bem imóvel, pode ser de um bem imóvel, vai retirar os frutos. Para quê? Para ir abatendo da dívida. Imagine que o meu devedor seja um taxista. Ele pode me dar aquele bem, o carro, para eu, com as corridas, ir abatendo da dívida total dele. Pode ser uma fazenda onde eu consiga colher coisas e vou abatendo da dívida à medida que existe a produção de grãos, por exemplo, desse bem, e vou abatendo da dívida principal, da obrigação principal. Veja, não é muito comum de acontecer, mas a gente tem que saber que existe a anticrese. A anticrese está prevista para gente no nosso Código Civil 1506 a 1510. Curtinho aqui a parte da anticrese. A eficácia da anticrese também fica prevista no artigo 1424, vinculada a todos os requisitos do negócio jurídico do artigo 104 e mais as previsões no artigo 1424 que fala sobre o valor da dívida, o prazo que finda, o prazo de vencimento da dívida, que bem que vai ser dado em garantia e assim por diante. Existe na nossa lei um prazo para extinção da anticrese. Veja, você não pode dar um bem para a pessoa ter a possibilidade de usufruir, ou seja, usar e retirar os frutos para sempre. O nosso prazo, a lei nos dá o prazo da anticrese de existência de 15 anos. Já era essa aula. Gente, obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez. Lembrem, Direito Civil, Ana Silvia na Cultive. Te vejo na próxima aula. Estuda bastante. Beijo.